Fala, pessoal! Como é que nós estamos? Como é que vocês estão? Certo? Então, primeiramente, é o seguinte. Eu peguei essa questão aqui de um concurso, eu achei ela muito interessante, tá? Então, eu vou ler calmamente com vocês vão me acompanhar aqui e vamos ver aqui qual a resolução, tá legal? É o seguinte, olha só. Assinale a opção em que a preposição de traz uma contribuição semântica para a frase, não sendo uma exigência de um termo anterior. Aí é o valor gramatical. Então, vamos observar aqui o enunciado que nós temos, né? Então, a primeira coisa, o que que ele quer? Ele quer, primeiro, o que que é contribuição semântica? Contribuição semântica é o valor de sentido. A preposição vai contribuir ali para o sentido da frase. Maravilha, entendemos. Significa que não podemos mudar o sentido dessa frase. Segundo, olha, essa preposição estará ligada a um termo anterior. Ele está falando, olha, isso aí é a parte gramatical. Na verdade, a matéria que ele está pedindo aí é a matéria de regência, certo? Muito bem. Entendemos aqui o nosso enunciado ou comando da prova. Vamos à alternativa A, que fala o seguinte. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim gosta de você. Pessoal, então, ele está perguntando aqui, de acordo com o enunciado, o seguinte, está vendo a preposição de que está destacada? Sim. Ela é uma exigência ali do verbo gostar? Sim, é uma exigência. Se você estudou um pouco de transitividade verbal ou de regência verbal, você vai lembrar desse verbo, inclusive no meu curso lá, é o verbo que eu uso como base para aprender o verbo transitivo indireto, certo? O verbo gostar rege a preposição de? Rege, sim, a preposição de. Mas, às vezes, você pode falar, oh, peraí, o verbo gostar ele não pode ser intransitivo, e aí ele não trabalharia sem a preposição. Ele pode ser intransitivo, e aí realmente não teria preposição, tá legal? No entanto, para eu trabalhar com o verbo igual esse aqui, o verbo gostar, como verbo intransitivo, primeiramente, eu tenho que usá-lo como verbo transitivo indireto, com a preposição de. Por exemplo, olha, você gosta de chocolate? Fiz a pergunta, né? A pessoa responde, gosto. Simplesmente isso. Ô, pai, não precisou da preposição de. Não precisou, porque dentro de um contexto anterior, ela já havia aparecido. Mas você tem ali o verbo gostar como transitivo indireto, que é o mais usual. Então, nós temos ali uma exigência, certo? Muito bem. Então, a A eu vou descartar, que ele quer uma que haja, que não haja, aliás, que não haja a exigência. A tem uma exigência. Vamos a B. Nunca chegarás a convencer um rato de que um gato traz boa sorte. Olha só. Ali é o verbo convencer. Tá ligado ao verbo convencer. Porque quem convence alguém, o algo, no caso, ele está convencendo o rato. É uma metáfora ali, né? Convence alguém de alguma coisa. Aquele D, ele é uma exigência. Ele é obrigatório? Sim. Se esse D não aparecer nessa alternativa B, nós temos ali um erro de regência, certo? Ah, muito bem. Inclusive, pessoal, isso aí, verbo convencer aí, ele aparece muito em questões. Ele aparece como verbo correto, para ser assinalado como correto, nesse formato aí, com a preposição de, tem que ser usado para a pessoa, para a coisa, né? Estou convencendo alguém, alguma coisa de algo, certo? Muito bem. Ou às vezes como alternativa incorreta, caso o objeto indireto apareça sem a preposição. A e B. Opa, são exigidas ali, a preposição é uma exigência em relação ao termo anterior? Sim. Então vamos para C, né? Perdoe seus inimigos, mas não se esqueça de seus amores. Aqui você já vai lembrar, não, vai aprender mais 3 coisas legais, tá? Os verbos esquecer, que é o que tem ali, né? Lembrar e recordar, quando eles trabalham sem preposição, aliás, sem pronome oblíquo, são verbos transitivos diretos. Olha só o exemplo. Vou pegar o verbo esquecer mesmo. Ele esqueceu a blusa,
Sem pronome é o verbo TD. Não tem preposição. A blusa, objeto direto. Vamos colocar o pronome se. Ele se esqueceu da blusa. A preposição é obrigatória. Inclusive, se nós não colocarmos a preposição, ele se esqueceu a blusa, eu tenho um erro de regência verbal aí. Entenderam? Então, quer dizer que a se, ela é exigida ali também, eu tenho um elemento anterior, que é o verbo esquecer, acompanhado do pronome, a gente chama isso daí de verbo pronominal, tá? Aquilo ali é uma exigência, sim, é uma exigência. Então, nós vamos descartar A, B e C. Outra coisa, lógico, né, pessoal? Eu vou falar do meu curso para dar exemplo de regência, né? Mas vou agregar também, né? Lógico. Se você já estuda pelo meu curso, né? Curso de gramática para concursos, você vai lembrar, se já chegou nessa parte, você para um pouquinho e pensa, opa, peraí. O verbo gostar, o Marquinhos usa lá na base, né? Quando eu estou aprendendo o verbo TI, então eu já sabia que tinha o dele. O verbo convencer tem um exercício que o Marquinhos colocou, que é da VUNESP, que trabalha esse formato, o mesmo verbo, e lá nós resolvemos juntos, então eu já sabia também. Opa, o verbo esquecer, o verbo lembrar, recordar, também está na lista da regência verbal estudada lá no curso. Então eu já sabia esses 3 elementos. Agora, vamos agregar também, né? Não vamos ser egoístas. Marquinhos, eu comprei uma gramática aqui, estou folheando a gramática aqui, e tanto o verbo gostar, como o verbo convencer, como o verbo esquecer, e até o perdoar, mas o perdoar não está sendo analisado aqui agora, tem lá na lista dos verbos estudados dentro de transitividade ou de regência. É comum você estudar esses verbos aí, nessas 2 matérias, transitividade e regência verbal. Então, você vai saber que a preposição ela é exigida. Tá? Agora, olha só, vamos para D. O bebê nasce com a necessidade de ser amado. O A ali é um artigo. O A é artigo. Necessidade é um substantivo abstrato, certo? Aquela preposição ela é obrigatória, sim. Substantivos abstratos, a gente chama, inclusive, né? Eu falo, olha, isso aqui são palavras transitivas. Palavras certeza, convicção, fé, amor, esperança, confiança. Quem tem fé em. Quem tem esperança em alguém. Quem confia, confia em. Quem necessita, necessita de. São substantivos abstratos aí no caso, que exigem a preposição. Então ela exige o meu substantivo abstrato ali exige a preposição de, sim, em A, B, C e D, inclusive nesses 4 elementos aí. Se você pegar as palavras anteriores, todas elas são estudadas em regência. Agora eu vou para E. A E é aquela correta, é onde não se exige a preposição em relação anterior. Então eu já vou resolver ela de maneira fácil para você. Olha só. Nas 4 primeiras. Se você inverter os elementos, vou inverter lá na A, ó, dá uma olhadinha na A. Ainda gosta de você, vou inverter. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim, de você ainda gosta. Eu inverti a expressão. Continuo precisando da preposição de, continuo precisando. Fiz a inversão. Continuo precisando da preposição de. Perceba aí. Sempre há um pouco de loucura no amor. Eu vou inverter essa oração, olha lá. Loucura no amor, sempre há um pouco. Ao fazer isso, inverter, ó, loucura no amor, sempre há um pouco, pronto. Não existe mais a exigência da preposição de. Entenderam? Então, se nesse caso já não exige, então não é uma exigência, certo? A palavra pouco também, ela não é estudada dentro de regência nem verbal e nem nominal. Por quê? Porque esporadicamente você vai usar esse tipo de palavra como preposição, certo? Quer dizer que nesse... e outra coisa, olha lá no enunciado, ele fala também em relação ao sentido, ao valor semântico, é o sentido. Quando nós invertemos a oração, olha só, loucura no amor sempre há um pouco,
o valor semântico é preservado. Não muda o valor semântico. Tudo correto. Ademais, não há nenhum erro de gramática se nós invertermos a oração e tirarmos a preposição. Certo? É isso aí, meu povo. Então, a alternativa E é a nossa correta. Então, o macete é o seguinte: às vezes, tem um tipo de questão que está pesado, a gente não está conseguindo resolver. Inverte os elementos, tenta fazer de uma outra maneira que você vai conseguir, certo? Mais uma dica, isso aqui em relação ao aprendizado. Se você está aprendendo algo, não fica com portuguesismo. O que é isso? Ah, fica pegando aqueles detalhes da língua portuguesa que não servem para nada, não vão acrescentar. E além do mais, não vão fazer você perder tempo. Ah, eu quero saber aqui qual é a maior palavra que existe na língua portuguesa. Quero só ver, perguntar para o professor e não sabe. Eu, por exemplo, não sei mesmo. Você não resolve nada. Não vai te ajudar em nada. Isso é portuguesismo. Qual é o feminino? Deixa eu ver aqui. O feminino de peixe-boi. É uma curiosidade. Você não vai resolver nada. Deixa eu fechar aqui. Certo, meu querido e minha querida? Ademais, quando você estiver aprendendo alguma coisa, aprenda o básico. Domine aquele básico. Não fica pegando tudo quanto é informação sobre uma determinada matéria. Eu vou dar um exemplo. Ó. Você está aprendendo sobre objeto direto. Então, entenda a diferença de objeto direto para o indireto. Isso é o básico, você tem que saber isso. Depois que você dominou isso daí, aí você aprende objeto direto pleonástico, objeto direto preposicionado, certo? Objeto direto cognato, também é conhecido como interno. Mas não tente aprender tudo de uma vez, porque não vai ficar nada na sua mente. Tá legal? Primeiro básico, domina aquilo. Ah, sem dúvidas mesmo. Depois vai agregando. Espero que eu tenha ajudado todos vocês aí, tá? Com essas aulas, com essas dicas. Forte abraço. Estarei mais presente aqui no YouTube. Acompanha, pessoal. Vai lá, faz comentário, aciona o sininho e se inscreva no canal. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Agora vamos fechar aqui, né?